Época, essa época do ano, aliás, hoje é o último culto de 2025, é um momento em que nós, seres humanos normais, eu não sei se só brasileiro, não sei se outros também fazem isso, mas geralmente nós realizamos dois movimentos. Nessa época do ano nós realizamos um movimento de fazer uma retrospectiva e também nós fazemos promessas de fim de ano. O primeiro significa uma revisão, fazer um balanço de como foi os 12 meses, dos prós e dos contras, do que ganhamos e do que perdemos, do que valeu a pena, do que não valeu a pena, daqueles momentos que vem à mente e você fala, faria diferente, hoje eu faria diferente. Retrospectiva é trazer à memória aquela performance ao longo do ano que às vezes nos alegra e às vezes nos envergonha. O segundo movimento de promessas de fim de ano é onde nós projetamos as nossas expectativas. É onde nós pensamos, e até com uma certa certeza, ano que vem vou estudar mais. Ano que vem não vou ficar de recuperação. Ano que vem vou estudar, vou ser um aluno melhor. Ano que vem eu vou ser um funcionário melhor. Aliás, ano que vem eu vou ser um empresário melhor. Ano que vem eu vou ser um pastor melhor. Ano que vem eu vou ser um cristão melhor. Ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor. Essa época do ano nós fazemos inúmeras promessas. Inclusive, ano que vem eu volto para a academia. Não sou só eu, tá vendo? Ano que vem começa a dieta, a partir de alguma segunda-feira. Ano que vem a gente vai projetando tudo aquilo que nós não conseguimos esse ano, nos frustramos. É comum, nessa época do ano, a gente realizar esses dois movimentos. Com uma mensagem que tem como título, Seja Luz, você pode sair daqui essa noite com a meta de que no próximo ano você vai ser uma pessoa mais bondosa, mais generosa, mais presente. Uma pessoa, quem sabe, que ouve mais e fale menos, reclame menos. Você pode sair daqui com a meta de que em 2026 você vai realizar mais boas ações. Você pode sair daqui hoje com uma mensagem carregada de valores corretos, com uma boa ética, com uma boa moral, e se dar por satisfeito e convencido de que em 2026 vai haver uma melhor versão de você mesmo. Há quem acredite que nós, por estarmos aqui dentro da igreja, temos uma certa vantagem. Há quem acredite que somos iluminados, porque nós acreditamos na existência de Deus e vamos à igreja. Nada mais distante do Evangelho. Muito boa noite. Esqueci de dar o boa noite. Boa noite. O objetivo da mensagem é que você não saia carregado ou sobrecarregado de expectativas, mas que você possa ter clareza da verdadeira esperança que a palavra de Deus nos traz. Aliás, ano que vem vai ser um ano de desafio no país, onde as pessoas correrão não somente atrás das suas expectativas, mas também sairão em defesa, custe o que custar, de suas ideologias, com a ilusão de que se tiverem êxito, a vida será melhor. Irmãos, não se engane, ideologias são correntes de ídolos, que prometem esperança, mas só entregam frustrações. Aliás, ano que vem você tem que tomar cuidado até como você anda, as pessoas vão estar de olho no chinelo que você está usando, e vão te julgar por isso. A gente chegou nesse nível de maturidade. Melhor andar descalço, para não dar dor de cabeça. Luz é um tema profundamente significativo na perspectiva bíblica.
representando tanto a criação divina. A Bíblia começa assim: Deus disse, haja luz. Como também luz representa, dentro do contexto bíblico, uma orientação espiritual. A palavra de Deus, por exemplo, é descrita em Salmo 119, 105, como lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Esse é só um exemplo de como luz, dentro do contexto bíblico, pode significar, entre outras coisas, uma orientação espiritual. Mas agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele se apresenta aqui como referencial de vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa fala, se você for ver, abra aí no capítulo 8, que eu brilhantemente fechei. Ela vem depois, ela está num contexto, esse versículo, ele está num contexto. Vou falar uma coisa muito poderosa, uma dica de estudo para quem gosta de estudar a Bíblia. O versículo 12, ele vem depois do versículo 11. Isso é muito interessante porque as pessoas às vezes pegam uma palavra, tira do contexto para qualquer pretexto. E você tem que perceber que o versículo aqui, ele está dentro de uma história, de uma narrativa em que o apóstolo João está registrando. E o contexto aqui desse versículo, ele vem logo após a história do apedrejamento ou tentativa de condenação da mulher que foi pega em adultério, sozinha. Porque só está ela sendo condenada aqui. A mulher aqui, ela foi levada à praça pública para ser apedrejada, porque era assim que na época se julgava e condenava uma mulher pega em adultério. Mas essa história você já conhece. O que você percebe aqui, que esse versículo 12, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, vem depois de mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Porque vem depois de Jesus dizer, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então o contexto vem depois de Jesus falar, olha, não tem ninguém que é melhor do que alguém. Porque senão estaria autorizado a apedrejá-la. Jesus reivindica para si a luz que conduz à vida. E fora dele, é o que a gente mais encontra. Condenamento, cancelamento. A gente anula, a gente apaga uma pessoa, a gente tira dela qualquer valor e jogamos na escuridão. O apóstolo João, ele começa a sua carta, o seu evangelho, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 9, justamente abordando a essência e a natureza de Jesus Cristo. E eu quero que você vá até lá, mas nós vamos dividir em algumas partes essa perícope do versículo 1 ao versículo 9. Primeiro nós vamos olhar atentamente o que João está querendo dizer do versículo 1 ao versículo 4, tudo bem? Então abram lá no Evangelho de João, capítulo 1, primeiramente do versículo 1 ao versículo 4. Diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
fica explícito aqui o Deus Criador, Jesus, o Criador. Reparem no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se há uma ideia que você tem que ter claro, é que sem Jesus, nada podemos fazer. E tudo que se pode ser feito, em que traga vida, em que promova a vida, em que traga luz a pessoas que estão em trevas, ou passando por um momento difícil, como hoje, é só por meio de Jesus. Isso deve trazer para você consolo, conforto, porque você sabe a quem recorrer, a quem se esconder. Ora, nós vamos atrás de Jesus para adorá-lo, com uma alegria que transborda o nosso coração, com uma gratidão que transborda o nosso coração, mas ora, nós vamos atrás de Jesus para nos esconder. Jesus, nos esconda debaixo de suas asas. Jesus, está doendo tanto. Jesus, Senhor, só o Senhor sabe como está o meu coração hoje. Jesus, o Senhor sabe o problema e a aflição que eu estou passando. Então há momentos que são bem diferentes, mas o destino deve ser o mesmo, nós devemos buscar Jesus. Por quê? Esse versículo 3 ilumina a gente. Tudo que foi feito graças a Ele. E nada pode ser feito a par, longe dEle. Aquém dEle, não há como. Se você procura uma saída, não há sem Jesus. Se você procura uma resposta, só há em Jesus. Se você não sabe o que fazer, busque Jesus. Pergunte para Cristo. Tenha um momento com Ele. Busque de todo o coração. Ele não resiste a um coração quebrantado. Então isso primeiro nos traz conforto, consolo, nos afaga as emoções e nos traz uma segurança. Mas também, para o cristão, nos traz a responsabilidade, porque é inadmissível a gente saber dessa mensagem e guardar só para nós. É sua responsabilidade de iluminar outros. É sua responsabilidade de levar o Evangelho para que possa ser alívio e motivo de gratidão e celebração na vida de outras pessoas também. Jesus é quem norteia a vida e como ela deve ser vivida. Cristo não somente deve ser o Deus a ser crido, Ele deve ser seguido. Por isso que você não é iluminado por acreditar em que Deus existe. O diabo também é crente, irmãos. O diabo não é ateu. Demônio não é ateu. O diabo acredita na existência de Deus. Os demônios acreditam na existência de Deus. Se você encontrar com um demônio e falar, a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai falar, é. Se bobear, ele fala até um amém. A questão é que ele crê na existência, mas ele não se submete, ele não se dobra, ele não se rende, ele não adora, ele não se entrega. Então, você acreditar que você é iluminado, porque você vem na igreja e acredita que Deus existe, tem um lugar bem quentinho, cheio de gente que acredita que Deus existe também. E se você não está, eu vi um meme essa semana, se você não está aguentando 10 minutos desse calor, é só para provar que você não ia durar muito tempo lá no inferno. Deus não é somente um Deus a ser crido, Ele é um Deus que deve ser seguido. Ele é o Deus encarnado que redefine o que significa ser verdadeiramente ser humano. Cristo não veio apenas mostrar para nós como nós devemos viver, mas nos salvar do pecado que nos impede de viver como Deus planejou. Eu vou repetir essa frase porque muita gente confunde. Cristo não veio apenas nos mostrar como viver, mas nos salvar do pecado que nos impede de viver como Deus planejou. E por que muita gente confunde? Porque muita gente confunde o Evangelho com moral, por exemplo. Muita gente confunde o Evangelho com ética. E o Evangelho não é contrário da ética e não é contrário da moral.
mas ele é para além da ética e ele é para além da moral. Quando você vê um discurso moralmente correto, um discurso eticamente alinhado, não tem nada de errado com isso, mas isso não te salva. Tem gente que acredita ser salvo porque é gente boa. Você já viu aquela pessoa que é tão legal, tão boa, tão maneira que você fala assim, gente, essa pessoa é tão legal, só falta Jesus. Como se Jesus fosse só um complemento, como se Jesus fosse um adereço, como se fosse um anexo, um apêndice. Não, Ele é a vida, Ele é a luz dos homens, Ele é o Senhor, e sem Ele não há vida, e nada poderemos fazer, nem ser. Então, não adianta você ser um cara legal, bacaninha, faz tudo correto, e não se arrepender dos seus pecados. Você vai para o inferno com uma ficha limpa. Nós precisamos ser salvos de um mundo caído, de uma criação corrompida. E nós, adivinha só, não podemos nos salvar. Não podemos. Eu não posso me salvar. Eu não posso salvar a minha filha. Eu não posso salvar a minha esposa. Precisa ser alguém maior do que eu, mais forte do que eu, melhor do que eu, mais santo, puro, limpo do que nós todos juntos. Só um Deus. E nós temos essa mensagem. Deus se fez homem. Nasceu, cresceu, morreu por nós, venceu a morte, ressuscitou. Por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele batia na tecla de, quando anunciava o evangelho, ele falava da ressurreição. Porque não adianta pessoas com bom comportamento, sem Cristo reinando no seu coração. Não adianta pessoas serem aprovadas por bom comportamento e não serem parecidas com Jesus. Não adianta pessoas encherem uma igreja porque acreditam na existência de Deus e sabem que a igreja é um bom lugar para frequentar, mas não são discípulos de Jesus, não seguem a Jesus, não obedecem a Jesus, filtram a palavra de Jesus. Já viu essas pessoas que elas filtram a Bíblia? Não, isso é muito legal, isso é muito bacana, isso eu vou adotar para a minha vida. Não, isso aqui é muito radical, isso aqui é religioso demais. E ela vai depenando a Bíblia. E trata a palavra de Deus como se fosse uma caixinha de promessa. E só quer a parte boa. Não, isso aqui é uma bênção. Isso aqui, olha, eu vou prosperar 7 vezes mais, eu vou ser cabeça e não cauda. Tira do contexto, faz uma lambança, fala um monte de groselha, acha que é a palavra de Deus e não é, irmãos. Não queira pensar que você vai herdar um céu inteiro tratando Deus pela metade. É inocência, é ingenuidade sua ou imaturidade. Só depois de nós sermos reconciliados com Deus, é que aí sim podemos segui-lo como modelo. Não apenas o exemplo perfeito, mas o Salvador necessário. Jesus não é apenas um modelo perfeito. Ele é o Salvador que eu, você e o mundo precisa. No versículo 5 de João 1, olha lá. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui no versículo 5 apresenta o poder que há na luz de Jesus. Por isso devemos anunciar com convicção que Ele muda e transforma vidas. Jesus transforma vidas. Jesus transforma vidas, e se você não foi transformado, você precisa se encontrar com Jesus, independentemente de quantos anos você frequenta uma igreja. É absurdo como não existe tanto hoje testemunhos, pessoas que falam, eu era desse jeito, e hoje eu não sou mais. É um absurdo o número de pessoas que continuam as mesmíssimas pessoas, mas batem cartão na igreja. É um absurdo.
ouvem de Jesus, cantam músicas de Jesus, vêm no culto de Jesus, frequentam a casa de Jesus, mas nunca se encontraram com Jesus. Sabem versículos de Jesus, mas nunca se encontraram com Jesus. É um absurdo você ter o mesmo caráter, ser a mesma pessoa, os mesmos defeitos, tendo encontrado Jesus. Nós precisamos abundar, florescer em histórias, relatos de, cara, eu era uma pessoa melancólica, ou depressiva, ou triste, eu era uma pessoa desnorteada, eu era uma pessoa que estava buscando sentido na vida. De repente, eu encontrei Jesus. Você tem que começar a contar. E isso, irmãos, vocês estão, e eu me coloco, tá? Nós estamos atrofiando a capacidade de fala das futuras gerações. Porque os mais novos não ouvem os mais velhos anunciarem de uma geração a outra o que Deus tem feito. Então eles não aprenderam a falar. Você sabia, por exemplo, que surdo, ele não é mudo? Sabia disso? Surdo não é mudo. Mas ele tem dificuldade, ele não consegue falar. Sabe por quê? Porque ele nunca ouviu a fala. Ele não sabe como pronunciar. Então ele tenta por leitura labial, ele se esforça, mas não sai de uma maneira que nós entendemos ser o natural. Por quê? Porque ele nunca ouviu, mas ele tem a capacidade de fala. Mesmíssima coisa, os mais novos. Se nós formos velhos de igreja, mudos, estamos formando uma geração futura muda, que não sabe falar as maravilhas que o Senhor tem realizado, já tem realizado em nosso meio. Eu, por exemplo, eu lembro quando eu era mais novinho, não faz tanto tempo assim, mas uma crise que eu tinha, eu nasci num lar cristão, eu não tinha aquelas histórias da hora, não, eu era viciado, ou eu fui para o inferno 3 vezes, voltei, não tinha essas histórias, eu era um criminoso, eu era crente, eu nasci crente. Só que na minha adolescência eu tive uma crise, irmãos. Porque eu entendi que eu tinha conhecido até os meus 12, 13 anos, eu só conhecia o Deus da minha mãe. Mas eu precisava encontrar com o meu Deus. E eu fui buscar. E eu encontrei. E é isso que eu quero ensinar para minha filha. Você, pai e mãe, que já tem os seus filhos desde pequeno na igreja, que oportunidade eles estão tendo. Mas eles precisam ouvir você falar, para que um dia eles não venham a herdar um discurso que é seu, mas eles venham contar histórias de um encontro que eles tiveram, e você colha sementes que plantou desde já. E assim você possa iluminar as próximas gerações. E abençoar não só a sua casa, mas a linhagem da sua família e a sua igreja. Em algumas versões, no final desse versículo 5, como está aqui, e as trevas não prevaleceram contra ela, em algumas versões está dizendo que as trevas não a compreenderam. E um dos significados está querendo dizer o seguinte, é no sentido que não tem como encaixotar, formatar, comprimir, manipular a luz que há em Jesus. A luz que é o próprio Deus. Não tem como esconder uma pessoa em que Deus alcançou. Não tem como abafar alguém em que Deus está transformando a vida dela. A própria vida dela, a história dela é um testemunho. As pessoas olham e falam assim, rapaz, eu conheço essa pessoa de outros carnavais. O que aconteceu com ela? Jesus. Nós precisamos ter essa ousadia e falar com convicção. Mas cada vez mais estamos falando menos. Porque cada vez mais nós
a igreja do Senhor, que tem uma mensagem que pode iluminar as trevas, nós temos vergonha. Eu não vou falar porque eu tenho vergonha. O que vão falar? O que vão achar de mim? Que eu sou cristão? Cidadão. Que você é cristão, que você conheceu Jesus, que você ia morrer, mas agora você tem uma mensagem de vida, que você era perturbado, que você não dormia, e hoje você dorme, hoje você é feliz, não por matéria, mas por significado e sentido e propósito, por razão. Nós temos uma mensagem que primeiro deve transformar e iluminar a nossa própria vida. Para morrer em nós mesmos? Não. Para iluminar a todos que estão à nossa volta. E aí você começa a perceber que as pessoas que estão à sua volta não caíram do céu. É Deus trazendo para você e querendo usar você como testemunha viva, carta viva de uma mensagem que transforma. Irmão, o Evangelho não é teoria. Se for, não vale a pena. Se for só hábito nós nos encontrarmos toda semana, não vale a pena. Entende? Que as dúvidas das pessoas surgem na incredulidade. Eu vou levar dinheiro para a igreja? Para o pastor roubar? Meu Deus. Eu vou ficar lá nesse verãozão litoral norte. Aonde você está domingo? Estou na igreja. Coisa de crente. É mesmo, é coisa de crente. Nos reunimos como um povo, adorando e esperando o dia do retorno de Jesus, com o coração cheio de esperança, sabendo que aqui não é o nosso lugar, mas enquanto Ele não vem, vamos espalhar essa mensagem. Nós temos que ter a consciência que as dúvidas surgem da incredulidade. E eu não ligo, viu, para pessoas que não entendem por que você vem na igreja no verão, no litoral norte. Eu não ligo para pessoas lá de fora que não entendem o motivo, a razão dos dízimos. Mas agora, crente, batizado, membro, que tem dúvida, é porque não acredita. Não acredita na igreja que frequenta, não acredita no caráter dos irmãos que estão à sua volta, não acredita nem na missão, e não acredita que a missão vale a pena, não acredita e não percebe os frutos que já colhemos. Venezuela, Moçambique, Nicarágua, sua vida, minha vida, vida de cada família aqui, os frutos que você já colhe, as vitórias que você já desfruta, por saber que Jesus já transformou sua vida. Só da mente se aquietar, só do coração se aquietar. Você não percebe o Espírito Santo se movendo em você, na sua casa e no meio de nós? Aí você vem, eu tenho dúvida. Meu irmão, procura o pastor. Vamos tomar um café? Uma coca, está muito calor. Ou o pastor Justin, ou o pastor Jay. Não morra com essa dúvida, sabe por quê? Porque essa dúvida está te sufocando e te tirando a voz. Não percebeu que o diabo não quer tirar você daqui? O diabo só quer tirar a sua voz. E aí você se torna indiferente, irrelevante. Porque a missão para. A nossa missão não é frequentar a igreja. Nós frequentamos a igreja para adorar a Jesus. Mas a nossa missão é anunciar o Evangelho. É ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Como testemunhas. Atos 1:8 fala que nós receberemos poder para testemunhar. Testemunhar de alguém que eu não conheço? Testemunhar de alguém que nunca fez nada na minha vida? Não é estranho? Mas quão pesado se torna sabendo que você conhece a Cristo, reconhecendo que Ele mudou a sua vida
e você permanecer calado, não tem como manipular essa luz, irmãos. Não tem como colocar Jesus numa caixinha e falar: Jesus, o Senhor só opera quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. O resto deixa comigo. Não tem como. As trevas não conseguem compreender essa luz, encaixotar essa luz. E aí, quando vem o problema, a gente tenta vencer com a força. A gente tenta vencer com a raiva. Quando vem a dificuldade, quando vem alguma tribulação, quando vem momentos que nós não planejamos, há momentos que nós não planejamos e nos tomam de assalto, como hoje à tarde. E aí? A sua força não resolve absolutamente nada. Tudo que você acha que é capaz de fazer, você só vai lidar de frente com uma parede chamada frustração, pela impotência e incapacidade que o ser humano tem de resolver. É interessante que há uma cena na série Os Anéis de Poder, onde o lendário ferreiro élfico da Terra-média, Lord Celebrimbor, personagem do universo do Senhor dos Anéis, ele tem uma fala muito interessante. Não é a força que vence a escuridão, é a luz. Não é a sua força, não é a minha força, é Jesus. Aí ele fala assim, ele continua na fala dele: exércitos podem surgir, corações podem fraquejar, mas a luz permanece e é mais poderosa do que qualquer outra força, pois na presença dela, toda a escuridão se retrai. Amém, né? Amém. 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 Você tem essa mensagem. Você conhece Jesus. Você conhece Jesus. Mas continuando, João capítulo 1, agora vamos ler dos versículos 6 a 9, diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Nesse trecho, tem duas coisas muito interessantes, muito daorinha. A primeira que eu quero chamar a sua atenção, é que qualquer pretensão sua de luz própria, no máximo, eu posso dizer que você é artificial. Porque no versículo 9 fica evidente a verdadeira luz. Tem gente que acha que é o sol. Acredita? Não é qualquer estrela não. Eu sou o sol. E o universo? O universo gira em torno de mim. Acredita nisso? Eu lembro que um dos meus primeiros empregos, eu trabalhava numa loja de tênis. E aí eu estava atendendo, e aí veio uma senhora, que tinha esse pensamento, ela era o sol e eu não reconhecia, acredita? Estava atendendo o sol da galáxia, e aí ela fez aquela pergunta, eu só tinha ouvido outros falarem, mas não sei se você já teve essa oportunidade de ouvir. Você sabe quem eu sou? Eu falei, não, mas eu sou o Léo. Eu era muito novinho. Eu sou o Léo. Aí ela falou, abriu a carteira dela lá, os títulos dela. Eu falei, tá bom. Não muda nada. Mas essa pessoa, no caso específico, só para você não ficar sem final da história, ela usava roupas muito coloridas, muito coloridas. Eu tratei ela normal.
E aí ela voltou no outro dia na loja e falou para mim: você sabe por que eu ando colorida assim? Ah, eu fiquei com medo de falar, né? Eu falei: não sei não. Ela: porque eu sou triste. Porque eu sou triste, eu tento fazer que as cores me animem. Eu falei: ah, eu tenho Jesus. Aí você começa a falar de Jesus. Não planejado, nada projetado, não tinha um roteiro, não tinha nada. Mas tem que ser natural para você. Há pessoas que se acham sol, acham que tem luz própria. Somos luzes artificiais, queridos. A segunda coisa, nesse trecho do versículo 6 a 9, é que você vai ter êxito, você vai ter sucesso, se você entender que a sua relevância está em apontar para a verdadeira luz. E ao invés de ser uma luz artificial, você pode ser uma luz satélite. Assim como a lua, que as pessoas contemplam uma lua cheia, por exemplo, mas ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Não somos chamados a projetar luzes artificiais. Aliás, você vê muito isso nas redes sociais. Todo mundo é feliz, nenhum casal briga, todo mundo tem sucesso, todo mundo tem o segredo para ser milionário. Eu nunca vi tanta gente milionária. Rede social te promete isso. Ganhar mais em pouco tempo, da noite para o dia. Clique na bio, link na bio. Irmão, isso tudo é artificial. Sua vida vai brilhar, realmente, se você refletir a luz que existe em Jesus. E existe, Ele é a luz do mundo. Se você não conheceu, precisa conhecer. A questão não é se a luz de Jesus falha, a questão é que Ele é a luz do mundo. A questão é se você o conheceu de verdade e teve um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Aliás, foi no encontro com Jesus que Ele transportou a minha e a sua vida das trevas para a sua maravilhosa luz. No grego, língua em que está o Evangelho de João e todo o Novo Testamento, luz, ou phos, em grego, tem em seus derivados o significado não apenas de iluminar, mas entre os seus significados também está em tornar conhecido. Luz, phos, significa entre seus derivados, tornar conhecido. E aí é onde os discípulos de Jesus entram. Tornar aquele que é a luz do mundo conhecida. Ao dizer para vocês, sejam luz, não estou dizendo que façam boas obras, que ilumine alguém com tamanha sabedoria, ou ajude um idoso a atravessar a rua. Boas obras não são a causa da sua salvação. Boas obras são frutos inevitáveis de alguém que se encontrou com Jesus. Você não vai realizar boas obras em 2026 para dar check na sua lista de expectativas. Você vai buscar Jesus, e quanto mais perto de Jesus você estiver, vai gerar frutos. Isso vai extravasar, e as pessoas vão ser abençoadas por você estar mais perto de Jesus. É uma consequência. É entender que Deus, que veio até nós, entrou na nossa realidade, para que a realidade dele fosse uma oportunidade possível para mim e para você. Entenda? Claro que o problema não é querer viver melhor, viver de uma maneira correta, fazer boas obras. Isso não é problema. O problema é achar que isso substitui a obra de Cristo na vida de alguém. Boas obras, elas são importantes como fruto, não como causa. Por isso que o Evangelho é além do moral.
da moral, do moralismo. É além da ética. Vocês precisam entender isso, irmãos, porque ano que vem vai vir um monte de gente com evangeliquez falando, vote em mim. E vai apresentar uma agenda moral. E se você não entender isso, você vai achar que porque aquele cara está prometendo uma agenda moral, ele é o Salvador. Não é. Não é. Você deve viver de uma maneira correta porque você está se espelhando em Cristo Jesus e porque Ele te salvou. E somente porque Ele te salvou, você tem a possibilidade de viver de uma maneira diferente. Sem Jesus, você pode ter a agenda que for, você não consegue viver de uma maneira que Deus planejou. Os fariseus pensavam isso, que se seguissem uma agenda, eles estariam aprovados por Deus, eles estariam aptos. Não, a lei não absolve, a lei só condena. Por quê? Porque diante da lei, ninguém escapa, nós somos condenáveis, porque sem Deus, nada podemos fazer. Então Cristo é um modelo, mas Ele é o Salvador que eu preciso, porque eu não consigo viver a minha melhor versão sem o sangue de Jesus sobre os umbrais do meu coração. Você precisa entender isso, irmãos, para não ser enganado, manipulado por luzes artificiais. Aliás, a Bíblia adverte que se vier um anjo pregando um outro evangelho, que não seja esse, não acreditem. Não acreditem. A luz do mundo é Jesus, e você precisa encontrá-lo. Se já encontrou, precisa iluminar outros, testemunhar dessa luz que tem poder real para transformar uma vida inteira. Seremos luz se levarmos pessoas mais perto de Jesus. Do contrário, irmãos, seremos pessoas boas, vivendo num mundo em caos, e de uma maneira acomodada, esperando o fim. Absurdo. O mundo explodindo e nós acomodados, confortavelmente, com a luz que pode transformar vidas. Seremos luz quando somos transformados. Mas transformado em quê? Quando eu falo que Jesus transforma uma vida, transformado em quê? Em discípulos. Mudança de vida, mudança de caráter. Pessoas mais parecidas com Jesus, vivendo segundo sua palavra, em dependência do Espírito Santo de Deus, conduzindo outros a viverem de acordo com a palavra de Deus, a conhecerem a Jesus. Foi essa missão que Deus nos deu no último capítulo do Evangelho de Mateus, de nós fazermos discípulos. E Ele fala isso para quem? Para quem acredita em Deus? Não, Ele fala isso para discípulos. A multidão acreditava em Jesus, tanto que ia lá, atrás de sinais. Mas depois se despedia de Jesus e voltava para a sua vida comum. Quem ficava? Somente os discípulos. E aos discípulos Jesus disse, faça discípulos. Então quando nós somos transformados por Jesus, somos transformados àquilo que Jesus planejou para nós. Discípulos de Jesus, que pregam o Evangelho, que ensinem outros a obedecer tudo aquilo que Ele ordenar a nós. E as pessoas só vão entender quando verem, não ouvirem, quando enxergarem essa mensagem em nós. Sermos luz não nos deve acender a vaidade. Olha como eu sou santo. Mas nos chama à missão de trazer clareza para as pessoas que estão tropeçando na vida. Nos chama à vocação de sermos referências, testemunhas de pessoas que têm uma vida com Deus. Olha, para as pessoas chegarem ao ponto de falar assim, eu não conheço Jesus, mas eu conheço alguém que conhece Jesus. E apontar para você. Já chegou
Já teve também essa experiência de alguém perguntar para você e falar: você é cristão? Já aconteceu isso? É muito legal, porque ela enxergou alguma coisa diferente em você. Ela não ouviu, ela viu alguma coisa que difere você do resto do mundo. Mas isso não nos deve envaidecer, mas deve nos atentar, nos alertar, advertir a vocação na qual nós somos chamados. Sendo imitadores de Jesus, sermos sal e luz do mundo. Quero convidar você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder. Entende que um cristão, não estou falando de crente agora, crente é muita gente. Um cristão, uma pessoa que encontrou Jesus, ela encontrou Deus na vida dela. Não tem como alguém chegar perto dela e não saber de Deus. Por quê? Porque vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É alguém que está em destaque. A luz traz tudo em destaque. A luz, ela ilumina e traz tudo em destaque. Aliás, tem pessoas que não gostam muito de luz. Por quê? Porque vai mostrar onde está a sujeira. Mas entenda que isso é um papel também do Evangelho, de iluminar aonde precisa ser limpo, aonde precisa mudar. E isso tem que você compreender que supera o constrangimento de você entender que todo mundo está sujo. Não é só você, bonitão. Todo mundo precisa ser limpo por Deus. Todo mundo tem uma capivara, uma ficha, que precisa ser limpa por Deus. E só em Deus podemos ser limpos. Mas para isso nós precisamos reconhecer, precisamos confessar, e precisamos deixar que Deus venha trazer e colocar as coisas no lugar. E só Ele. Lembra de João 1:3? Nada do que foi feito sem Ele. Tudo que foi feito por Ele. Não tem nada, não tem esperança que possa vir à existência sem Jesus. No contexto aqui de Mateus 5,14, Jesus usa a luz tanto para descrever a si mesmo, como para descrever seus discípulos. Jesus está usando aqui em Mateus. Em João ele falou, eu sou a luz do mundo. Em Mateus ele está usando a luz para descrever os seus discípulos. No versículo 14 aqui, a imagem de uma cidade bem iluminada, edificada sobre um monte, representando o efeito coletivo da combinação das luzes de cada discípulo de Jesus. Irmãos, essa é a minha oração para a nossa igreja. Que a nossa igreja seja uma igreja de discípulos. E eu não quero ser ingênuo, tá? A Bíblia fala que no meio do trigo há cota de joio. Mas a cota de joio nunca deve ser maior que a de discípulos. Joio no meio de nós é só cotista, que temos que lidar, até que ele venha e separe. Mas do contrário, irmãos, se nós nos calarmos, e o número de trigo morrer, e nós não formarmos discípulos, seremos uma comunidade de joios. E joio para nada presta, a não ser para ser jogado fora, pisado e queimado. Se queremos ter relevância, se queremos ter saúde como comunidade espiritual, se queremos ter vida, devemos ser, assim como o nosso mestre, nosso pai, luz do mundo, luz para o mundo. E só conseguiremos ser luz se formos antes transformados por Jesus em quê? Em discípulos. Eu só posso mostrar o caminho para a verdade e a vida se antes eu encontrei o caminho e ando por ela, e vivo essa vida e essa verdade. Jesus coloca os seus discípulos em evidência. Presta atenção nisso. Jesus coloca os seus em evidência
não para lacrar, misericórdia, mas para servir a todos com clareza, assim como uma lâmpada que está num ponto, mas ela serve a todos. Uma lâmpada tem um campo de ação. Uma lâmpada não é um status, querido. Uma lâmpada não é um status. É uma prestação de serviço. Ela ilumina onde ela é acesa. Cristo nos chama como luzes para o mundo. Não para que você se engrandeça. Olha como eu sou uma pessoa iluminada. Para com isso. É para você servir outros, para que as pessoas enxerguem. Lembra de Salmos lá no começo? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, se você carrega a palavra de Deus, amiguinho, você tem que chegar a uma pessoa que está em trevas e iluminar o caminho dela, para que ela possa também chegar a Cristo Jesus, a luz do mundo. No versículo 16 de Mateus, tá? Jesus continua falando, é palavras de Jesus, tá? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não é para si mesmo, é diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Observe o uso do termo assim, assim brilhe. Assim como, esse assim, ele tem uma função, assim como, iluminando a todos os homens, iluminando a todos. Queridos, Deus quer brilhar na sua vida, não para você iluminar o seu patrimônio, o seu título, a sua posição, sua identidade social, seus diplomas. Paulo, o apóstolo, tinha um monte. Vai ver o que ele falava do que ele tinha conquistado, como ele considerava tudo que ele tinha conquistado. Lição de casa. Esse assim é um assim para que iluminemos a todos, para que vejam uma vida transformada, que testemunha uma transformação de quem se entrega a Jesus, e com isso as pessoas em volta enxerguem tudo o que Deus faz na sua vida e através da sua vida. As pessoas vão enxergar por meio da sua história uma possibilidade de um outro jeito de viver. Por exemplo, na nossa cultura, irmãos, brasileira, ela é corrompida pelo jeitinho brasileiro. Todo mundo quer levar vantagem. O cristão genuíno, ele conscientemente, ele não quer levar vantagem. Ele quer testemunhar a verdade. Ele abre mão de vantagens, porque o amor é sacrificial. Nós nos espelhamos na própria vida de Jesus Cristo, que veio para morrer e venceu a morte, graças a Deus. Por isso eu e você temos esperança. Nós abrimos mão de vantagens para testemunhar aquele que é justo. Então, nós iluminamos a outros, demonstrando que há uma outra maneira de viver, ao contrário do que a nossa sociedade está acostumada. Isso é só um exemplo, que é possível em Cristo ser perdoado, regenerado, redimido, ter uma vida só possível com Deus e em Deus. Quero chamar os músicos. Esse texto em Mateus, ele também está num contexto. Esse texto que nós lemos em Mateus 5, 14, ele está num contexto, ele vem depois das bem-aventuranças. Logo depois das bem-aventuranças tem esse trecho, que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Mas para chegar no versículo 14, irmãos, nós temos que passar pelo versículo 1 e 2. Então abram lá, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, à distância,
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Olha a distância, consegue entender? Eram tanta gente que Jesus teve que subir ao monte. E quando ele sobe, cria uma distância. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se quem? Os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. E aí ele discorre a bem-aventurança. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Discípulos, eles aprendem próximos de Jesus. Você pode estar na igreja, assim como a multidão estava no mesmo ambiente que Cristo Jesus. Mas se a sua vida não estiver próxima a Jesus, você não vai ter ouvidos de ouvir. Discípulos aprendem se aproximando, na presença dEle. Discípulos, aliás, vivem uma vida na presença dEle, enxergando o que Jesus enxerga. E o que Jesus enxergava, irmãos? O que Jesus enxergava? As multidões. Entende que discípulo, ele não vive para si. Discípulo genuíno de Jesus, ele não fica a viver a olhar o seu umbigo. Discípulo de Jesus é iluminado pela luz do mundo para iluminar multidões. Você é chamado a ser luz na vida de outros, para que outros possam conhecer o seu Jesus. À medida que buscamos sua presença, somos enviados por Ele para anunciar o que nós aprendemos com Ele. À medida que nós buscamos a presença de Jesus, somos enviados por Jesus para ensinar o que nós só aprendemos com Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Levanta a mão aqui, quem é membro da igreja? E aqui entre nós, levanta a mão, quem é missionário? A gente precisa bater mais nessa mensagem. Nossa igreja precisa acordar e entender que ser membro não significa muita coisa, se ainda você não se percebe um discípulo de Jesus. Olha o desafio que nós temos para 2026. Meus irmãos, olha o desafio que nós temos para o ano que vem. Nós temos mais membros do que missionários. Deus me livre. Deus me livre. Eu prometo me empenhar e me dispor como pastor, para que daqui a um ano, gravem isso, em dezembro do ano que vem, eu vou perguntar novamente, quantos membros e quantos missionários nós temos? Entenda, por favor, ser luz não é se tornar uma pessoa melhor, é refletir Jesus Cristo. A verdadeira conversão ou metanoia não é tentar ser melhor, é deixar de viver a partir do ego e ter a sua identidade em Jesus e viver conforme a sua palavra. E eu quero ler o último versículo dessa noite. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, irmãos? Proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Agora, nesse momento do apelo, vai ser diferente hoje. No final dos nossos cultos, para quem nos visita, nós sempre chamamos aqueles que sentem impelidos, movidos pelo Espírito Santo, de vir ao altar aqui, e nós oramos como igreja, todo mundo junto. Mas hoje não. Hoje o apelo, eu vou lançar 2 desafios nesse momento de apelo. Ninguém vai vir hoje até aqui. Cada um vai ficar no seu lugar. Mas o primeiro desafio, se caiu a ficha de tudo que nós conversamos aqui, é que nessa semana em que vai haver o Réveillon, a virada do ano, você vai perceber nas suas redes sociais um monte de gente postando mensagens de Feliz Ano Novo, saúde, dinheiro, e várias felicitações e mensagens desejando tudo de bom. Você vai encontrar isso na sua timeline. O primeiro desafio é que você grave um vídeo na sala da sua casa, aonde quer que você esteja, um vídeo simples, irmãos, um vídeo simples, que você compartilhe a sua história, que você possa aprender a falar, e fale para os outros, de uma maneira simples. Fale assim: olha, além de um novo ano, eu quero te desejar uma nova vida, e eu vou te contar como eu ganhei uma nova vida. Você sabia que eu já encontrei a Deus? E você conta. Aí você fala, e você termina: olha, que 2026 seja muito mais do que um novo ano, seja uma nova vida. Então o primeiro desafio é que essa semana, de verdade, você compartilhe. As pessoas precisam ouvir e conhecer a sua história, de como Jesus te encontrou. O segundo desafio é uma continuação do primeiro. Eu vou pedir para o pessoal apagar as luzes da igreja, para que o foco não esteja em ninguém, em nenhum rosto. Então, por favor, queria que apagassem a luz do templo. Muito obrigado. E enquanto os músicos vão estar nos conduzindo em adoração, quero convidar a igreja a ficar de pé, para que aqueles que aceitarem o desafio não se constranja. Em nome de Jesus, você não é obrigado a nada, você não é constrangido a nada, mas você que entendeu essa mensagem, você vai ver que nos corredores aqui, nas pontas, vão ter irmãos. E eu quero pedir para vocês, que aqueles que entenderam a mensagem do último culto do ano, e entenderam a vocação da qual você foi chamado, que você acenda, você recebeu uma vela na entrada do culto. Você que quer assumir esse compromisso, você faça um sinal para o irmão que está do lado, e ele vai acender a vela de alguém que está na sua fileira. E do mesmo modo que acontece na vida real, irmãos, em que uma pessoa, quando encontra Jesus, ela inspira outras. Você que aceitou esse compromisso, se você perceber que tem outros que também querem aceitar esse desafio, que você possa inspirar outros, e ilumine com a sua vela, ilumine a vela do seu vizinho, e assim nós tenhamos entre nós a noção clara, como uma manifestação em adoração, de uma maneira até profética: Deus, eu assumo um compromisso de ser uma luz de Jesus em 2026, para todo mundo que nos cerca. E enquanto vão acendendo as velas daqueles que aceitaram o desafio, eu quero deixar ressaltado aqui, que essa vela não salva ninguém, essa vela não consagra ninguém, essa vela não ilumina espiritualmente ninguém, não é uma vela ungida, nada disso, é uma vela comum. Ela apenas é um símbolo de um compromisso que você assume no meio do povo de Deus, de que sua vida será luz para outros, para que outros enxerguem nada além do que Jesus Cristo na sua vida.
E assim, todos nós juntos, iremos adorar ao Senhor, demonstrando com as nossas luzes o compromisso que nós temos de seguir e, em nome de Jesus, falar de Jesus nesse novo ano que vai começar. Seja luz na vida de alguém ao apresentar Jesus para ele. Que tenhamos o entendimento que seremos luz não quando nós destacarmos as nossas ações pessoais, mas que por misericórdia fazermos parte do plano de Deus para iluminar o mundo anunciando o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.